Amados, a paz do Senhor. Estava refletindo sobre o que anda acontecendo com algumas igrejas e com alguns crentes. Muitos dizem que não acreditam que Jesus vai voltar. Bom, se fossem pessoas incrédulas, que não conhecem a palavra, ainda dá para relevar. Mas pessoas que frequentam a igreja, se dizem fiéis, e dizem que não acreditam na volta de Jesus, que Jesus vem para quem morre. Pensamos sob duas perspectivas. Ou não está sendo pregada a volta de Jesus, ou as pessoas, além de não ler a palavra, ainda não prestam atenção nas pregações, porque é impossível uma igreja cristã que não apregoe a volta de Jesus para buscar os remidos, aqueles que foram lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, diz que no final dos tempos apareceriam escarnecedores que estariam vivendo de acordo com suas próprias concupiscências, segundo a carne, dizendo que onde está a promessa da vinda do Salvador, que os pais morreram e não viram. Então estão duvidando de que Jesus realmente irá voltar. O pior é que não são escarnecedores, incrédulos, mas que se dizem crentes. Estão duvidando da própria palavra de Deus, que desde o princípio está previsto que Jesus voltaria para buscar os seus remidos, os seus escolhidos que aceitaram ao Senhor e viveram em novidade de vida e foram fiéis até o fim. Viver de acordo com a própria concupiscência da carne é viver de maneira libertina, contestando a palavra, contestando tudo o que diz respeito ao que foi falado pelos profetas, pelo próprio Jesus, que ele mesmo, ao subir, ele disse que voltaria. Ainda no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Significa que não podemos adaptar o tempo de Deus ao nosso, porque nunca vai encaixar. Esse é o que nós vivemos, é o Cronos, é o tempo terreno. E o Senhor, ele vive o Kairos, que é um tempo eterno, diferente do nosso. Por isso que as pessoas acham que está demorando, ou que não virá, porque estão tomando como base o tempo presente. No versículo 9, a palavra diz que o Senhor não retarda a sua promessa, como essas pessoas estão julgando. Pelo contrário, ele está sendo longânimo, ele está sendo misericordioso, impedindo que alguns ainda se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus, porque o Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo ele é bom. Quando ninguém esperar, o Senhor está voltando. Quem não se preparou, quem não se manteve casto, quem não viveu de acordo com a vontade de Deus, em santo procedimento e piedade, estará perdido naquele dia. Temos que estar vivendo a palavra do Senhor, porque ele virá como um ladrão, sem que se apercebam, porque se a pessoa soubesse que o ladrão vem em tal momento, estaria prevenido, mas o Senhor também vem de maneira surpreendente e muitos vão ser apanhados de surpresa.
Em consequência, não terão outra oportunidade. Então é aqui e agora que o Senhor espera que arrependamos de nossos pecados. O Senhor não tarda, Ele sabe a hora de chegar. E muitos serão surpreendidos, porque não procuram conhecer, saber sobre a palavra de Deus, tudo que está previsto. Nenhuma palavra do Senhor cai por terra. Tudo que está previsto vai acontecer. E nós, os crentes que temos o Senhor no nosso coração, nós compreendemos que a palavra é a palavra da verdade, de capa a capa. A Bíblia não se contradiz, porque é a palavra do próprio Senhor. O livro de Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, diz o seguinte: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. É mais um versículo que comprova a volta de Jesus. Igualmente, no livro de 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A gente até se surpreende negativamente de pensar que alguém que frequente uma igreja não acredite que Jesus irá voltar. Não apenas que ele irá voltar, mas que já está voltando, porque os sinais estão aí. Para quem quiser ver, para quem abrir os olhos do Espírito e reconhecer que realmente o princípio das dores está começando. Muitos acontecimentos ainda irão vir para provar que a palavra é inerrante. Ela nunca falha, nunca falhará. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 e 8, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o dia do Senhor é o dia do seu retorno, uma promessa que permanece. Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Muitos são os versículos que falam da volta de Jesus e nós temos que estar preparados, nós que aguardamos a salvação, não por merecimento, mas pela bondade e misericórdia do Pai de amor. Que não nos deixemos enganar, enveredar por fábulas, por palavras mundanas que nos tiram do caminho certo, da palavra de Deus, que a Bíblia é o nosso manual de conduta, é o nosso manual de procedimento, porque se vivermos de acordo com a vontade de Deus, nós subiremos com Jesus nos ares no grande dia. Existe o analfabeto funcional, que apenas sabe escrever o nome, que não sejamos crentes funcionais, que não nos contentemos com o mínimo conhecimento de Deus. O Senhor não nos terá, nenhum de nós, por inocente.
A palavra o diz. Amém, que assim seja.